Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu tô aqui de volta porque eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre um tema que tem a ver com o pecado, né? Pecados de estimação. E eu já gravei até um vídeo sobre isso lá no meu outro canal, que às vezes a gente fala de pecado. Na igreja se fala muito sobre pecado, porque o termo pecado tá na Bíblia, mas às vezes a gente não entende muito bem essa coisa do pecado e a gente vê muitas vezes uma certa confusão na cabeça das pessoas de, gente, o que que é pecado, o que que não é pecado, o que que é certo, o que que é errado. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui no canal é que a gente não tem como saber o que é certo e o que é errado, e o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, ou aquilo que Deus considera pecado, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não lê a palavra de Deus. É por isso que a gente vê muitos dogmas, né? Muitos dogmas em determinados tipos de igreja, que as pessoas falam que aquilo ali é pecado, mas se você for olhar na Bíblia, você não vai ver nada relacionado àquilo ali. A gente vai ver que aquilo ali é um hábito e é um costume daquela igreja. E fazer ou não fazer aquilo não faz diferença nenhuma para Deus, né? Por exemplo, há um tempo atrás, na Assembleia de Deus, né, as pessoas falam que era errado cortar o cabelo, que era errado ver televisão, que era errado jogar futebol, né, que as pessoas falavam que aquilo ali era pecado e etc e tal. Então, para começar aqui o vídeo aqui no canal, a gente tem que entender da onde vem esse termo pecado. O que é pecado? Então, a palavra pecado ela tem origem de um termo grego e de um termo hebraico, que se relaciona com a questão de errar o alvo. O termo original dessa palavra, né, o significado original dessa palavra tem a ver com você, com a gente errar o alvo. Né? Então, o ser humano ele foi criado para um propósito, ele foi criado para alcançar um objetivo, ele foi criado para cumprir uma determinação de quem o criou. Né? É a mesma coisa, eu, por exemplo, eu crio, sei lá, por exemplo, eu faço crochê, eu crio um determinado objeto fazendo crochê, eu criei aquele objeto para uma finalidade. Então Deus ele nos criou para uma finalidade. Quando a gente deixa de fazer aquilo ali, a gente está errando o alvo, a gente está cometendo um pecado. E depois esse termo que se originou no grego e no hebraico, ele vai lá para o latim, ele migra para o latim e estabelece ali um sentido religioso que tem a ver com você violar, com você burlar princípios que Deus estabeleceu. Daí a gente se pergunta, mas qual é o critério de Deus para estabelecer o que é pecado e o que não é pecado? Eu estava pensando num jeito simples de ilustrar isso aqui no canal. Vamos pensar que eu já gravei aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal que eu falei por que é mais fácil errar do que acertar, por que é mais fácil a gente fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Realmente é muito mais fácil a gente fazer o que é errado do que a gente cumprir o que é certo. Eu vou até botar esse vídeo aqui, se você quiser assistir depois, você assistir ele. Então, Deus ele criou o ser humano com um propósito, criou o ser humano com a finalidade e estabeleceu essa terra aqui toda preparada, toda programada para que esse propósito desse certo, para que esse propósito acontecesse. Só que Deus ele dotou o ser humano de racionalidade, então nós somos seres racionais. Nós temos instintos, nós temos estímulos do nosso corpo. Por exemplo, quando você está com fome, a sua barriga ronca. Então a barriga está te avisando que você tem que comer. Isso é instintivo, tanto que a criança ela não tem ciência, mas quando ela está com fome ela chora porque o corpo dela propriamente avisa ela que ela precisa comer. Então isso são estímulos, são instintos nossos. Mas além do nosso instinto, a gente é dotado de racionalidade. Então nós somos seres pensantes, racionais. Nós sabemos aquilo que estamos fazendo, né? Então, como seres racionais que Deus nos criou, Ele também nos criou com livre-arbítrio, para que a gente tivesse direito a escolher aquilo que a gente queria fazer, decidir aquilo que a gente quisesse fazer. E Deus, ele é tão justo e ele é tão maravilhoso que se o homem só tivesse uma opção, que era a opção de obedecer, ele não teria como o homem exercer o livre-arbítrio se ele não tivesse mais de uma opção.
Então Deus criou o jardim, criou tudo de uma maneira perfeita, mas colocou a árvore lá para que o homem tivesse direito à escolha, para que o homem pudesse escolher obedecer, escolher o que é certo, escolher continuar cumprindo aquilo que ele precisava cumprir, ou seja, indo para o alvo certo, como eu acabei de falar, da origem da palavra pecado. Só que, infelizmente, por uma questão de ego, da mulher ali, eles acabaram burlando isso, eles acabaram violando um princípio que Deus havia estabelecido. E a partir de quando o homem viola esse princípio, ele adquire uma doença crônica chamada pecado. É a mesma coisa quando você tem aí uma diabetes, alguma coisa que o médico chega para você e fala assim, ó, isso é uma doença crônica. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma doença que você vai lutar pro resto da vida. Você vai controlar essa doença com medicamentos, com tratamento, mas você vai ter ela pro resto da vida. Então, da mesma forma é o pecado. Quando o homem decidiu entre a obediência e a desobediência, ele foi para a desobediência, ele automaticamente adquiriu, o homem e a mulher adquiriu essa doença crônica chamada pecado. E quando o homem adquiriu essa doença crônica basicamente, ela atrai para o homem, para a criação de Deus, para aquilo que Deus criou para ser perfeito, tudo aquilo que é de ruim. Então, por que Deus abomina o pecado? Porque o pecado fere o homem, né? Vamos supor, as pessoas têm muito na ideia, idealiza muito o pecado como prostituição, adultério, esses pecados geralmente de cunho sexual, só que os pecados que Deus estabeleceu, daquilo que Deus estabeleceu como pecado, não é só isso. Soberba é pecado, mentira é pecado, fofoca é pecado, comer demais é pecado. Então, são N princípios que Deus estabeleceu como pecado, por quê? Porque são pecados que nos fazem mal. Então, tudo aquilo que faz mal pra gente ou faz mal pro próximo, diante de Deus é pecado, porque Deus ele nos ama e não quer o nosso mal e nem quer que a gente promova o mal contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. Até porque os 2 mandamentos se resumiram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, tudo aquilo que fere esses 2 mandamentos é considerado por Deus pecado. Porque quando eu amo a Deus, eu não firo a minha comunhão com Ele. E quando eu amo o meu próximo como eu me amo, eu não vou nem me ferir e nem vou ferir o meu próximo também. Então, os princípios de Deus, eles estão dentro desse círculo, dessa métrica de Deus. De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu me amo. E eu tô aqui com a minha Bíblia, já falei demais, mas aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 29, fala assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos teus membros do que o teu corpo todo seja lançado no inferno. Então, aqui o próprio Jesus está falando que quando a gente identifica que a gente está sendo governado pelo pecado, porque como eu falei, o pecado é uma doença crônica. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. O pecado é uma doença crônica, então mesmo quando a gente aceita Jesus, a gente todos os dias vai ter uma luta contra o pecado. É como quando você vai lá na consulta e o médico vai lá, ele vai medir tua glicose e ali ele vai ver em qual nível que está a sua glicose, se você está com a diabetes controlada. É a mesma coisa a gente quando serve a Deus. A gente vai ter sempre que fazer esse controle dessa doença chamada pecado. E quando é que a gente vai se livrar dessa doença de uma vez por todas? Quando a gente assumir a nossa natureza futura, que é onde a gente vai alcançar a nossa santidade plena. Isso só na glória, quando Jesus nos levar para um outro lugar, porque nesse mundo aqui contaminado a gente não vai atingir esse nível de santidade. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar sempre em luta contra o pecado, porque ele é uma doença crônica que está instalada no ser humano, entendeu? E aqui nessa palavra, quando Jesus está falando assim, olha, se o teu olho direito pecar, você arranca o seu olho. E aí a gente se pergunta, gente, mas Jesus é tirano, como é que pode, só porque o meu olho pecou, cometeu um pecadinho, eu vou lá e eu vou arrancar o meu olho? O que Jesus está querendo dizer
é que a gente não tem que ter condolências com o pecado, a gente não tem que ter estima pelo pecado. Se a gente está vendo que o pecado ele está aqui no nosso olho direito, a gente precisa matar esse pecado da raiz para que esse olho não contamine esse, e desse passe para o nariz, e daí para a boca, e daí para a orelha, e daqui a pouco você está tomado pelo aquele pecado. E quando você vê, quando você menos esperar, você pode estar com a tua vida espiritual comprometida. Porque é isso que Jesus fala aqui. É melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. Então, quantas vezes a gente sabe que está cometendo um pecado, e isso é pecado de qualquer espécie, gente. Às vezes a gente tem muito essa coisa de apontar o pecado do outro, de falar do erro do outro, mas a gente precisa olhar para a gente e identificar em nós qual é o pecado predominante que a gente comete. Tem pessoas que têm um pecado predominante da mentira, ou eu posso ter o pecado predominante da fofoca, de falar dos outros, de julgar os outros, o que também é abominável diante de Deus. Então eu preciso identificar qual é o pecado predominante em mim, porque cada um tem um pecado predominante. Uns comem muito, outros... Então a gente precisa identificar onde está esse pecado e matar ele pela raiz, e tirar ele pela raiz. Porque se a gente fica ali com estima pelo aquele pecado, a gente corre um grande risco de perder a nossa salvação, né? Então aqui Jesus está falando de atitudes que eu tenho que tomar em mim, que eu tenho que fazer em mim. É por isso que aqui no meu canal tem muitos vídeos sobre autoavaliação, autoconhecimento, porque muitas das vezes a gente quer praticar ações nos outros que a gente não está praticando na gente. E não adianta a gente botar um montão de gente dentro da arca ou ver um montão de gente ser salva e a gente não ser, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, salvar a nossa alma, para depois a gente tentar ajudar outras pessoas a serem salvas, isso se elas quiserem também, porque não tem como você obrigar ninguém a fazer nada. As pessoas, elas só fazem quando elas querem fazer. Então, eu falo isso quando eu já gravei aqui no canal um vídeo falando sobre o Facebook, sobre o Instagram. Por que eu abri mão de Facebook? Por que eu abri mão de Instagram? Porque eu via que aquilo ali me fazia mal, que trazia para mim sentimentos que não eram bons, que fazia eu sentir inveja, sentir ciúme das pessoas, ser ingrata com Deus pelas coisas que Deus me dava, porque eu comparava as minhas coisas com as coisas dos outros, então eu estava sempre insatisfeita. Então, em vez de eu ficar tentando tratar aquilo ali em mim, eu simplesmente abri mão. Eu simplesmente desinstalei do meu telefone, porque eu vi que eu não estava conseguindo lidar com aquilo ali. Então, da mesma forma, em outras áreas da nossa vida, quando a gente sentir que a gente está sendo tomado por determinados tipos de sentimentos, pensamentos, atitudes que estão contra aquilo que Deus preparou pra gente. Por quê? Porque fazem mal pra gente ou para outras pessoas. A gente não tem que ter pena de tirar aquilo da nossa vida, porque se a gente ficar com estima por aquilo ali, a gente está correndo um sério risco de perder a nossa salvação, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar e principalmente porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para viver aqui nessa terra, né? A gente vê aí esse avião que caiu. Era um dia normal, era uma manhã normal para todas aquelas pessoas, aqueles passageiros ali. E eles simplesmente foram viajar e não voltaram. Então a gente não sabe quanto tempo Deus nos deu para viver aqui. Por isso, se a gente está identificando que tem algo de errado, a gente precisa tomar uma atitude e mudar aquilo e abrir mão para que a gente consiga viver mais próximo de Deus, porque o nosso pecado, o nosso erro, aquilo que faz mal para a gente ou faz mal para outras pessoas, nos separa de Deus. Então, eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você ou se fez alguma diferença na sua vida, mas se fez, por favor, compartilhe. Como sempre falo, eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal. Mas se o conteúdo te abençoar, por favor, compartilha com alguém, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!